esse tema que eu trouxe hoje, e como foi falado na oração, é resultado de reflexão mesmo, sabe? A gente... São tantos anos trabalhando na casa espírita, e toda segunda-feira a gente, no final ou no início da reunião, a gente convida as pessoas ao estudo. Aí a pessoa já deve olhar para mim e dizer, nossa, que criatura chata, ela só fala isso. Mas toda segunda-feira eu falo. E aí o retorno ainda não é o que a gente gostaria ou esperava. Então a gente se pergunta, por que será isso? Talvez nós não estejamos apresentando os livros da maneira apropriada. Talvez nós não estejamos falando com todo o entusiasmo e apresentando para as pessoas tópicos da codificação dos livros do Pentateuco da maneira apropriada para trazer às pessoas esse interesse em participar dos estudos. Então, nós escolhemos 2 livros que são os menos estudados. Esse aqui, né? A gente normalmente tem... a maioria das pessoas já estudaram o Livro dos Espíritos, porque é o primeiro livro da codificação, não é? O Evangelho é o nosso consolo. É o que a gente faz toda semana, quando a gente faz o Evangelho no lar. Você quer que eu teste? Para onde? Deixa eu ver se eu pego isso aqui no tranco. Ah, pelo amor de Deus. Tá desligado, como é que ele ia ver? Fala sério aqui, ó. Ok. Vamos ver se funciona. Agora tá. Mas pode ser o outro ou esse, então faz. Então vamos aqui nesse. Desculpe aí. Imagina. Então, voltando, o Evangelho a gente estuda a vida inteira, né? Porque a gente faz o Evangelho toda semana. Eu imagino que aqui a maioria já faz o Evangelho no lar. E o Evangelho no lar pode ser feito abrindo o Evangelho aleatoriamente, ou do início ao fim, sem esquecer da introdução, porque quando a gente tem a oportunidade de estudar o livro inteiro. O livro dos médiuns, ele também é bastante estudado, porque a mediunidade ainda gera grande curiosidade. E não é um livro apenas para médiuns ostensivos, é um livro para todos nós, porque todos nós temos a mediunidade latente. E mesmo que a gente não veja, não sinta, não escreva, não ouça, nós estamos rodeados de espíritos. Então, é interessante que a gente conheça um pouco mais sobre o livro dos médiuns. É importante para nós estudarmos também o livro dos médiuns, porque ali vai nos dar o conhecimento do mundo espiritual, um conhecimento maior sobre o mundo espiritual, como a gente vai lidar, né, com aqueles momentos em que a gente se sente angustiado, que a gente sabe que não é nosso. Quantas vezes a gente tem certeza, né? Nós temos umas reações assim meio absurdas, muito acima da causa que provocou aquele momento, e a gente diz, não, isso não é só meu. Então a gente muitas vezes percebe, não, eu estou sofrendo uma influência. Então, com o estudo do Livro dos Médiuns, a gente vai aprender a lidar com essas coisas. Quem tem mediunidade ostensiva, e é uma coisa que a gente escuta com muita frequência, é assim, olha, eu tenho mediunidade ostensiva. Eu posso trabalhar na reunião mediúnica? Eu já fiz o estudo do Livro dos Médiuns, eu já fiz o estudo do Livro dos Espíritos, já estou formado. Ó, é para estimular, não é para desestimular não, viu? A gente vai estudar a vida inteira. E que coisa boa ter a oportunidade de estudar a vida inteira, porque a gente tem a oportunidade de reavaliar os nossos aprendizados. Por quê? A gente estuda o Livro dos Espíritos hoje. Ela estava te enquadrando. Ela está me enquadrando. Não, fui enquadrada. Então, a gente estuda o Livro dos Espíritos, por exemplo, hoje. Nós estamos no nível de aprendizado, nós estamos no nível de evolução, no nível de entendimento. A gente vai estudar daqui a 10 anos, nós vamos
pegar muito mais informações, porque nós já estamos num outro grau de entendimento. Então, é maravilhoso ter a oportunidade de estudar sempre, de rever conceitos, porque é isso que nos dá embasamento e instrumentos para o nosso crescimento. Não é? É claro que o estudo todo aliado à prática. E quanto mais a gente estuda, mais prática a gente quer exercitar. Porque a gente vai entronizando a necessidade do bem, a gente vai entendendo com muito mais clareza como o bem nos faz bem. E aí, finalmente, nós chegamos ao Céu e Inferno, que é o 4º livro da codificação, e nós vamos falar também da Gênese um pouco. Esse é o nosso convite de hoje para nós estudarmos. Então, nós já sabemos por que a gente tem que continuar estudando. Porque a gente continua crescendo, continua aprendendo, então a gente não vai parar. E esses são os 2 livros menos estudados, menos conhecidos das pessoas. Eu diria assim, o primeiro... Alguém que tem medo da morte? Gente, que maravilha! É o primeiro grupo que eu encontro que ninguém tem medo da morte. Então, olha só, porque das coisas que as pessoas falam que não estudam o livro do O Céu e o Inferno é o medo da morte. E o segundo livro, que é o último livro, o segundo que nós vamos falar hoje, mas o último livro da codificação, que é a Gênese, tem muitas pessoas têm um certo bloqueio porque dizem que é um livro muito difícil. Ele pode ter sido difícil lá nos tempos de Kardec, onde a ciência ainda não estava, nós não tínhamos tanta informação, não é? Mas com certeza, hoje em dia, com tudo de informação que nós temos, vai ser muito mais fácil entender esse livro. E ele se torna ainda muito mais fascinante. Então vamos começar aqui pelo Céu e Inferno, que foi lançado em 1º de agosto de 1865. E olha que interessante, que a gente conhece o livro apenas como Céu e Inferno, né? Mas o título dele completo é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Olha que interessante. E nos traz um Deus que a gente conheceu lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, e ele vai ficando cada vez mais próximo de nós, porque agora nós vamos falar da justiça divina. E aí nós temos lá, exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual. Foi por isso que eu perguntei se alguém tinha medo da morte, porque muitas pessoas têm medo de... a morte é uma coisa assim tão... né, tem tanto medo da morte que prefere nem falar no assunto. Deixa para depois, deixa para lá, passa para alguém. E aqui nós tem um capítulo específico que é do passamento. E aí vai desmistificar esse momento da morte, né? Vai nos preparar, porque todos nós vamos, tá? Em algum momento. Mas todos vamos. Voltar à pátria espiritual. É porque a gente fala morte, aí dá medo, né? Mas quando a gente diz, não, a gente vai voltar para casa. Voltar para casa é voltar para o conforto. É voltar para o nosso ponto seguro, nosso lugar seguro. É voltar para os amigos, para os entes queridos que foram para casa antes da gente. Sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas e etc. Seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte. É isso que o livro apresenta. E conforme a gente vai crescendo, aprendendo, a gente entende que não há, né, é muito difícil imaginar céu e inferno como nos foi apresentado, talvez em encarnações passadas, por outras tradições. E Herculano Pires, na sua introdução do livro Céu e Inferno, ele diz que esse livro, ele é verdadeiramente, a estrutura dele é de um processo, em que nós temos um processo de julgamento, em que na primeira parte é a exposição dos fatos e na segunda parte é o depoimento das testemunhas. Porque na primeira parte nós vamos conhecer como é que as outras tradições falavam sobre a morte, o céu e o inferno, que nós aprendemos provavelmente até nessa própria vida, mas se nós tivemos inicialmente outra religião.
E na segunda parte são os testemunhos de diversos espíritos em situações diferentes, em graus de evolução diferentes. Então, com os questionamentos de Kardec, nós vamos vendo que vai ficando muito mais claro o que é o céu e o inferno, que não faz o menor sentido nós imaginarmos que o céu está lá em cima, o inferno está aqui embaixo, até porque, né, quando a Terra gira, o inferno vai lá para cima, o céu vai lá para baixo. E aí seria muito assim, absurdo. Nós temos tanto conhecimento hoje em dia sobre o universo, né? E se nós nos deixássemos levar por isso, a gente ia ficar perdido no espaço. Quem é da minha época, lembra do seriado Perdidos no Espaço? A gente ia ficar lá perdidos no espaço. Então não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido para um pai, para uma mãe, que passou a vida sem cometer grandes erros e foi premiado de ir para o céu. E o seu filho, por um erro, foi destinado a ir para o inferno. Que pai vai para o céu tranquilamente tocar harpa enquanto seu filho vai queimar nas profundezas do inferno? Seria, assim, absurdo. E se a gente já conhece esse pai maravilhoso que a gente tem, que é Deus, ele não ia querer que nenhum dos seus filhos fossem queimar eternamente porque cometeu um erro. Porque o pai que nós conhecemos é um pai misericordioso, justo e bom. Então, já eliminamos essa etapa do céu e inferno. Que o céu está lá em cima, que o céu tá aqui, o inferno está aqui embaixo. Mas aí aconteceu um problema. A gente transferiu o inferno para o umbral. Né? Então a gente não tem mais medo do inferno, mas a gente morre de medo do umbral. Então a gente tem que ter cuidado com isso também, para não apenas mudar de nomenclatura. É por isso que o estudo se faz tão importante. E aí nós vamos trazer aqui textos exclusivamente desses dois livros, para a gente ter ideia como é importante o estudo e quanta coisa a gente tem em cada um desses livros que a gente precisa passar por lá. A gente precisa conhecer, porque nos dá força, confiança e, olha, eu digo, amplia a nossa fé em Deus. Então, aqui no céu e inferno, haverá algo de mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Afeições caras, inteligência, progresso, saber laboriosamente adquiridos, tudo despedaçado, tudo perdido, de nada nos serviria, portanto, qualquer esforço na repressão das paixões, de fadiga para nos ilustrarmos, de devotamento à causa do progresso, desde que de tudo isso nada aproveitássemos, predominando o pensamento de que amanhã mesmo talvez de nada nos serviria tudo isso. Então está aqui, está lá, de forma clara, que não faz o menor sentido, porque o que a gente ia fazer, né? A gente trabalha tanto, luta tanto para melhorar, aí morre e se perde tudo. Não faz nenhum sentido. E o que nos faz mais responsáveis com a vida que a gente leva hoje é saber que nós somos espíritos imortais e que tudo isso vai contribuir para as nossas próximas vidas, para os nossos retornos ao mundo material. Então, isso vai, a cada experiência, que graças a Deus o Pai é misericordioso e bom, nos dá as oportunidades de retornar e de continuar a nossa caminhada, e cada um desses elementos vão contribuir para a próxima vida. Então, é vivendo, relembrando-se diariamente que nós somos espíritos imortais, é que nós vamos fazer as nossas melhores escolhas, para que a gente tenha as melhores consequências. A proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calmo, resignado e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso de ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que não se prenda ao presente. Depois dela, tudo que o futuro, sem desprezo do presente, porque sabe
que aquele depende da boa ou da má direção deste. Então, o nosso futuro depende, sem dúvida, do nosso momento presente. Nós estamos construindo hoje um futuro mais feliz e mais... Deixa eu encontrar a mamãe. Que coisa. Isso faz parte e é um prazer. Às vezes as pessoas dizem, mas a criança está falando. Mas que bom que a criança está no centro espírita, né? Então que todos sejam bem-vindos. Os pequenininhos também. Aqui entre nós são meus favoritos, mas tudo bem. Então nós vamos contribuindo, quer dizer, cada escolha, cada decisão nesse nosso presente, cada atitude vai fazer com que o nosso futuro seja ainda melhor. Então, esse trabalho, e assim, se nós temos essa certeza de que esse é um momento temporário, nós temos duas escolhas. Ou a gente faz, como muita gente pensa, vou fazer o que eu quiser, porque eu sei que é temporário, vai passar e vou voltar de novo, depois eu conserto. Ou a gente faz a escolha mais sábia, que é viver um presente mais equilibrado, fazendo as melhores escolhas para garantir um futuro mais tranquilo. Então, isso nos dá a responsabilidade de volta às nossas mãos sobre as nossas vidas. Só que responsabilidade ainda é uma palavra que muitas pessoas têm medo de carregar como se fosse uma coisa negativa. Muito pelo contrário, a responsabilidade sobre a nossa própria vida é um presente. O livre-arbítrio é um presente, porque nós trazemos de volta para a gente a condução da nossa própria vida. Nós não vamos ficar dependendo de gurus, de pessoas que talvez saibam até menos do que a gente para dizer o que a gente deve fazer. A gente estuda, a gente analisa, a gente observa o mundo em nossa volta, a gente escuta mais os nossos guias, os nossos anjos da guarda. Nós temos leituras mais edificantes e esses são os referenciais que vão nos proporcionar as melhores escolhas. Foi perguntado assim, se está tudo lá, né? Está tudo no Evangelho de Jesus, por que a gente ainda não segue? Se Jesus é o nosso guia e modelo, por que a gente não simplesmente pega o Evangelho e segue ele, põe ele em prática e a gente vai ser feliz para sempre? É porque nós ainda trazemos muita coisa do nosso passado que precisa ser trabalhado. E tem tantos conceitos ali que aparentemente são simples, na verdade, são simples, mas nós temos dificuldade de colocar em prática, porque o amor pela humanidade, ele é construído pouco a pouco. O perdão incondicional é um exercício diário. Então está tudo ali no Evangelho de Jesus, mas nós precisamos de outros elementos que vão nos facilitar, através da nossa entendimento racional, como colocar isso em prática. Porque nós estamos num ponto que não basta dizer, olha, você tem que perdoar. Pouco a pouco nós vamos entendendo a necessidade de perdoar. E aí, aos pequenos perdões, né? A gente perdoa quem pisou no nosso calo, depois a gente perdoa quem derrubou a gente, depois a gente vai para aqueles perdões que são mais da alma e do coração, que são os mais difíceis. Mas esse é o nosso crescimento e é por isso que o estudo se faz tão importante. Quando a gente fala da codificação, alguém pode dizer assim, não, mas eu leio em casa e está tudo bem, eu já sei. É diferente ler e estudar. Quando a gente vem para a Casa Espírita e a gente estuda esses livros, são várias pessoas lendo, né, no grupo. Cada uma traz a sua experiência de vida, traz o seu exemplo. O estudo vai se enriquecendo e nós vamos vendo aspectos daquela mensagem que nós não tínhamos percebido anteriormente. Ou então nós tínhamos feito uma interpretação equivocada que, com a discussão em grupo, nós vemos agora com mais clareza. Então, o estudo em grupo é essencial para que nós tenhamos o melhor entendimento da mensagem. E como é que nós vamos fazer análises, né, de outros livros espíritas? Não, porque
o espiritismo é um grande filão comercial. Então, passou-se a publicar, assim, de maneira absurda, livros ditos psicografados, porque vende muito. Mas como é que nós vamos saber se o livro é sério, é correto, é verdadeiramente um livro espírita, se nós não tivermos um referencial para fazer a comparação? O nosso referencial é a codificação. E por que nós temos tanta confiança na codificação? Porque Kardec organizou o trabalho, codificou o trabalho, mas a mensagem é de uma pleiade de espíritos superiores comandados por Jesus. Então, aqueles que acham que a codificação está ultrapassada, que houve equívoco ali que precisa ser corrigido, eu diria que é por pura falta de conhecimento, por pura falta de estudo da codificação para poder fazer esse tipo de acusação, né? Ou eu diria até que é uma grande pretensão. Porque quando a gente faz isso, o que a gente diz? Não, os espíritos erraram. Olha, o livro está errado, mas não foi Kardec que escreveu a codificação, ele só organizou. As mensagens é da espiritualidade maior. Então, eu, na minha pequenez, estou dizendo que a espiritualidade maior errou. Então, é para a gente refletir. Agora, como é que a gente vai ter argumentos se a gente não conhece a codificação? E quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente vê que nós temos muito mais a aprender. É exatamente o que o filósofo falou. Eu só sei que nada sei. Porque quanto mais consciência a gente tem da grandeza do Pai, mais a gente percebe que tem muito a aprender. É para sempre. Para sempre. E quando desencarnar vai aprender mais ainda. Com certeza, porque enquanto nós estamos encarnados, nós estamos colocando também em prática aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual. A gente nunca para. E isso é tudo de bom. Porque a gente já não é adolescente que não gosta de estudar, né? A maioria deles, por exemplo. Pelo menos a maioria dos que eu conheço. Mas a gente já passou dessa fase. Então, o estudo para nós hoje tem outra conexão, tem outra conotação. É uma conotação mais profunda, porque a gente está estudando para o nosso crescimento de ser humano, a gente está desenvolvendo o nosso espírito. O estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. E também nesse estado que se prepara para as novas lutas, toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. Ou seja, tudo que nós aprendemos na nossa vivência enquanto encarnados, tudo que nós estudamos, ao retornarmos, nós vamos ter a possibilidade de reavaliar, vamos voltar crescidos, né, mais evoluídos, e vamos ter condições de preparar um retorno à matéria para dar continuidade ao nosso progresso ainda melhor. Olha que coisa maravilhosa que nós encontramos lá também, porque nós nos perguntamos, né, o nosso mundo está muito conturbado, infelizmente, e a gente sabe que estamos passando por um período de transição, isso está claro, todo mundo já sabe, mas mesmo tendo conhecimento sobre isso, tem dias que dá uma angústia tremenda e a gente se pergunta onde é que isso vai parar, o que é que eu posso fazer, né? Até que ponto vai chegar toda essa loucura que o nosso mundo está vivendo? E aí a gente encontra a resposta também nesses livros. Todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral, qualquer que seja o grau atingido, e cada uma na medida das suas forças, seja no estado de encarnação ou no de espírito. Por toda parte, a atividade, desde a base ao ápice da escala, instruindo-se, coadjuvando-se em mútuo apoio, dando-se as mãos para alcançarem o zênite.
Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o mundo corporal, ou, em outros termos, entre os homens e espíritos, entre os espíritos libertos e os cativos. Assim se perpetuam e consolidam pela purificação e continuidade de relações as verdadeiras simpatias e nobres afeições. Então a gente se pergunta, né? Onde vai parar o nosso mundo? Aqui está claro. Todos nós somos contribuintes para o nosso mundo, estejamos encarnados ou desencarnados. Então nós nos perguntamos por onde andam os nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento plasma. Tudo que nós pensamos está plasmado na nossa psicosfera. Então, nós vamos contribuir positivamente ou negativamente para esse momento que nós estamos vivendo, também com os nossos pensamentos. Está muito difícil? Tá, mas nós precisamos ser otimistas, porque nós sabemos que nós não estamos largados no espaço para ficarmos perdidos como o seriado. Não, nós estamos sempre apoiados por espíritos que querem o nosso bem individualmente, e quanto mais os espíritos que cuidam de toda a humanidade. A gente sabe que cada um de nós tem o nosso guia, os países têm os seus, o planeta tem Jesus, que é o governador. Então, é essa confiança, é essa certeza de que somos filhos de Deus, o nosso planeta está sob o comando de Jesus. Esse barco não está à deriva. Então, essa certeza nós temos que ter para combater aqueles momentos de desânimo, de desgaste, que é natural que nós tenhamos com toda essa avalanche de informações difíceis, que a gente sabe que tem muita informação falsa, mas a gente sabe que a guerra está aí, a gente sabe que tem muita fome acontecendo no mundo, tem muita doença acontecendo no mundo. Nós não estamos colocando a peneira debaixo, né, do sol, a gente sabe, a gente tem noção do que está acontecendo, mas nós também somos construtores desse planeta. Então, o que a gente pode fazer para minorar a situação? Em que a gente pode contribuir para que pouco a pouco nós tenhamos um mundo melhor? É parte nossa também. Então, esses pensamentos otimistas, eles também não vêm ao acaso. São estudos como esses que nos trazem essa confiança. E nos dão a certeza que nós somos contribuintes, nos dão a certeza de que tem um trabalho muito maior, que nós não temos noção ainda, que está aí acontecendo. Mas que, se nós quisermos vislumbrar, nós temos toda uma literatura segura que nos traz essas informações. Por exemplo, quando a gente lê Filomeno de Miranda, a gente vê ali um trabalho da espiritualidade para atender, para resolver casos seríssimos. E a gente aqui sentadinho não tem nem noção do que está acontecendo no plano espiritual. A gente aqui sentadinho não tem noção do que está acontecendo aqui e agora para ajudar tantos espíritos e a nós mesmos. Mas esse estudo, esses conhecimentos que essa literatura nos traz, nos dá essa certeza. Então, é mais... Ups, o que é que eu fiz? É mais... nós nos tornamos pessoas mais seguras, mais confiantes e mais preparadas para os momentos difíceis que virão. Porque a vida é cíclica mesmo, não é? Nós passamos por um momento de calmaria, nós tomamos um fôlego, aí vem momentos difíceis, que a gente aprende muito nesses momentos difíceis, aí a gente se fortalece, avança um estágio, né? Um passo a mais nesse nosso crescimento, aí vem um outro período de testes. Então, assim é a vida, mas nós precisamos de ferramentas para enfrentar esses momentos. E aí o livro vem nos falar do momento do passamento, que é aquele que a maioria de nós fica meio angustiado, né? Como é que vai ser esse momento? Não vos atemorize a morte, meus amigos. Ela é um estágio da vida. Se souberdes viver,
É uma felicidade, se bem a merecerdes e melhor cumprirdes as vossas provações. Repito, coragem e boa vontade. Não deis mais do que medíocre valor aos bens terrenos e sereis recompensados. Não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem-estar e sem fazer moralmente um grande e imenso mal. Essa é uma mensagem dada por Sanson, que era um dos membros da Sociedade Parisiense. E ele tinha pedido para ser evocado logo que ele desencarnasse, porque ele também queria contribuir com a obra, né? Ele era um dos trabalhadores ali junto com Kardec. E foi imediato. Ele ainda estava, né? O seu corpo ainda não tinha sido enterrado, ele já deu comunicação. E aí é essa mensagem que ele nos traz. Porque é isso que nós temos que ter em mente. A morte, a gente sai, né, da condição material para a condição espiritual. É como se nós estivéssemos apenas desembarcando em outro plano. E isso que ele fala aqui no final, não se pode muito gozar sem tirar de outrem o bem-estar e sem fazer moralmente um grande, um imenso mal. Ele não quer dizer que nós não tenhamos o que nós trabalhamos, né, para conquistar, mas que nós não queiramos tanto para nós que a gente impeça que o outro tenha, ou seja, que nós trabalhemos no nosso egoísmo. E é esse trabalho que vai fazer com que o nosso passamento seja mais tranquilo. A gente vai ver ao longo da segunda parte do livro as diferentes formas com que os espíritos despertam no mundo espiritual. Alguns passam que nem... É como se dormisse aqui e acordasse ali. Outros passam por grandes perturbações, mas isso vai depender muito do nosso apego ao mundo material, do nosso apego às nossas coisas e o nosso apego aos nossos entes queridos. Entende-se, e a gente entende, eu acho que muitos do que já perderam um ente querido sabem disso, dói muito, mas o amor também liberta, não é isso que a gente aprende? Então, quando a gente tem aquela consciência de que o nosso ente querido, ele já cumpriu o que tinha que cumprir, ele já passou para o próximo estágio, a gente tem que estar feliz que ele, né, já está livre das obrigações que nós ainda temos no mundo material. Então, é esse cuidado. Então, como a gente vive, é como vai ser o nosso passamento e é como vai ser o nosso despertar no mundo espiritual. Então, é preciso cuidar, sim, do nosso apego, né? Entender ou procurar identificar se o que a gente sente é apego ou é amor. Procurar identificar o que a gente quer realmente em nossa vida, porque de como a gente se conduz é como a gente vai despertar. E aí eu trouxe aqui também alguns exemplos já da segunda parte do livro, né, que são os depoimentos dos espíritos, que vai de espíritos felizes até espíritos endurecidos. E nós trouxemos aqui o depoimento da Condessa Paula, porque todo mundo quer ser rico, bonito e famoso, né? Agora, então, que tem um monte de oportunidades online, é assim, todo mundo lindo e maravilhoso. Colocaram até uma foto minha filtrada, que eu olhei, não sou eu. E aí, tá todo mundo filtrado, bonito. E claro que a gente quer o melhor, a gente quer o conforto, e é merecido, a gente trabalha por isso. Mas se isso se torna o único objetivo da nossa vida, a gente está com problemas. Porque ser rico, bonito e famoso também é uma grande prova. E não é uma prova fácil. E se costuma falar dos ricos e famosos, e se eles são felizes, a gente não sabe. Porque cada um sabe da sua própria vida. Mas e se eles são felizes, também não caiu assim, né, de presente em suas mãos. Foi uma conquista. E a prova da riqueza é uma das provas que a maioria fale, porque essa riqueza acaba não sendo utilizada da maneira que deveria ser
e aquele espírito retorna ao mundo espiritual com essa dívida. Mas nós temos a Condessa Paula, que traz o seu depoimento também na segunda parte do livro, e é aquele depoimento daquela senhora rica, bonita, que ela vai atender as famílias, não sei se vocês lembram, está lá no Evangelho, ela vai atender as famílias em necessidade, e ela diz para a filha que a filha tem que fazer a parte dela, não basta que a filha doe o que a mãe dá, é preciso que a filha faça o seu trabalho para que a doação seja realmente dela. E essa mulher, ela tinha tudo de bom na vida. Ela desencarnou cedo, desencarnou aos 36 anos, e ela diz que ela não teve atropelos nessa encarnação, em que ela foi rica, bonita. Ela se dedicou exclusivamente ao bem, e ela disse, para chegar nessa encarnação e passar com méritos, ela teve que enfrentar uma série de outras encarnações difíceis, para quando ela chegasse nessa prova, ela estivesse pronta para passar por ela. E olha que ela nos diz, não vos atemorize a morte, meus amigos. Não é essa. Como eu também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos apresseis em pedi-la muito cedo. E vós outros ricos tendes sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredoura, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Tinha uma amiga na minha casa, aí eu disse para ela, e ela brinca muito, que ela diz assim, ela é rica, ela só não tem dinheiro, mas ela é rica. E ela não entende porque o cartão premiado da Loto ainda não caiu na mão dela. E aí eu estava lendo para ela, olha só o que a Condessa de Paula nos fala, não vos apresseis em pedi-la muito cedo, porque a gente precisa estar preparado para essa prova, porque ela é difícil. Então, com toda essa onda de ricos e famosos, vamos pensar primeiro se a gente está pronto para isso. Então, aqui eu trouxe alguns itens do livro Céu e Inferno para convidá-los verdadeiramente para esse estudo, porque tem muita coisa ali naquele livro que nos ensina para o nosso dia a dia, nos prepara para o nosso futuro e nos alimenta a alma. Aí nós chegamos aqui na Gênese, e olha só também o complemento do título do livro que muitos poucos conhecem. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova a sua grandeza e poder pela imutabilidade de suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, a própria página de abertura do livro já é um grande ensinamento, porque já nos dá definições que nós não tínhamos no passado. Esse livro foi lançado em 6 de janeiro de 1868, é o último livro da codificação, mas ele vai tratar exatamente da primeira parte do Livro dos Espíritos. Por que ele trouxe no final a primeira parte? Por que ele desenvolveu a primeira parte do Livro dos Espíritos justamente no final? Porque era preciso esperar chegar o momento em que nós estávamos mais preparados para falar da ciência. A ciência da época está mais desenvolvida para que esses conceitos fossem melhor entendidos. Então, inclusive, com a publicação de muitas das pesquisas de Kardec na Revista Espírita, trouxe a atenção de muitos cientistas da época, inclusive Camille Flammarion, que era um astrônomo já bastante conhecido na época. Ele traz um médium fantástico. Ele traz várias informações de Galileu, várias mensagens de Galileu. Então, isso deu esse conhecimento maior da ciência na época, trouxe um embasamento maior, ou seja, o livro, como Kardec fala, ele já estava preparado, vamos dizer assim, né? Já estava bastante adiantado, mas estava esperando o momento apropriado para ser lançado. E aí a gente vê como Kardec era criterioso, cuidadoso.
e responsável por esse trabalho. Então é por isso que às vezes a gente fica meio assim, como é que esse povo fala da codificação se a gente ainda nem conhece ela por completo, não é? E aí é perguntado, né, por que a gente precisa dessa revelação? E nos é respondido, tais são, em resumo, isso é o que a Gênesis nos traz, os resultados da revelação nova que veio encher o vácuo que a incredulidade cavara, levantar os ânimos abatidos pela dúvida e pela perspectiva do nada, e imprimir todas as coisas uma razão de ser. Carecerá de importância esse resultado apenas porque os espíritos não vêm resolver os problemas da ciência. Dar saber aos ignorantes e aos preguiçosos os meios de se enriquecerem sem trabalho. Nem só, entretanto, a vida futuro dizem respeito os frutos que o homem deve colher da nova revelação. Ele os saboreará na terra pela transformação que estas novas crenças hão de necessariamente operar no seu caráter, nos seus gostos, nas suas tendências e, por conseguinte, nos hábitos e nas relações sociais. Os livros e os estudos nos dão frutos quando nós percebemos a transformação que eles operam em nós mesmos. Então, quando se fala no título, né, as predições, naquele que não conhece pode pensar assim, olha, agora vai prever, né, se eu vou casar, se eu vou ganhar na loto. A gente já passou dessa fase. As predições aqui são as explicações que nós vamos ter por que as revelações chegam, de que forma chegam. Os milagres de Jesus, a ciência nessa ocasião já estava pronta para explicar, né, o que eram os milagres. A palavra milagre foi utilizada porque na ocasião em que tudo aconteceu não se tinha uma explicação lógica para aqueles fatos. Então é um milagre. Mas o conhecimento que nós já temos da ciência já tem uma explicação científica para todos aqueles fatos. Então já não é um milagre. Por quê? Porque Deus, como diz logo na primeira página, não derroga as suas próprias leis. Então as coisas acontecem como devem acontecer de acordo com a permissão de Deus. Talvez a gente não possa explicar num determinado momento, mas essa resposta virá depois, quando nós estamos prontos para a mensagem, tivemos o conhecimento suficiente para entender e processar a informação. Então, aquela etapa do eu vou procurar cartomantes para me dizer o que é que vai acontecer, a gente já não está mais nessa etapa, né? Porque o futuro não está pronto, a gente está construindo a cada dia. Então a cartomante pode dizer qualquer coisa para a gente e a gente pode mudar tudo, porque tudo vai depender do momento que a gente está vivendo agora. Eu falo isso de cadeira, porque antes de conhecer o espiritismo eu ia na cartomante, aí voltava para casa apavorada. Mas, graças a Deus, a gente conhece o espiritismo e a gente vai construindo um futuro mais feliz para nós mesmos. E eu digo também que a Gênese é um livro que fortalece a nossa fé. Porque quando a gente vê o nosso planeta sendo, porque ali na primeira parte tem a Gênese do Espírito, a Gênese do nosso planeta, e a gente vê com que cuidado cada etapa na construção do nosso planeta foi feito. E quem trabalha com tanto carinho assim para construir um mundo para nos receber é quem nos ama. Não pode ser de outra forma. Então, isso fortalece a nossa fé. A existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada não só pela revelação, como pela evidência material dos fatos. Os povos selvagens nenhuma revelação tiveram, entretanto, creem instintivamente na existência de um poder sobre-humano. Eles veem coisas que estão acima das possibilidades do homem e deduzem que essas coisas provêm de um ente superior à humanidade. Não demonstram raciocinar com mais lógica do que os que compreendem que tais coisas se fizeram por si mesmas. A primeira parte do livro A Gênese é o desenvolvimento do que é Deus. E aí nós vamos criando uma intimidade maior com Deus. Naturalmente, a gente desenvolve a nossa fé. Porque a fé não é uma coisa que a gente ganha pronto, não é? A fé a gente vai... ela vai crescendo dentro de nós diante das experiências que a gente passa na vida, diante das avaliações que a gente faz
da nossa própria vida e quando a gente se olha verdadeiramente. Porque esse mecanismo todo aqui, com toda essa perfeição, só pode ser obra de Deus, só nega a presença de Deus quem realmente não quer ver. Porque até as nossas doenças, elas não revelam imperfeição. Elas revelam, mais uma vez, a grandeza de Deus, dando a oportunidade de, apesar da doença do corpo, essa doença pode ser um instrumento para a cura do espírito. E aí, nós continuamos. Qual a utilidade da doutrina moral dos espíritos, uma vez que ela não é senão a moral do Cristo? O homem tem necessidade de uma revelação e não pode encarar em si mesmo tudo que lhe é necessário para se conduzir? Do ponto de vista moral, Deus, sem dúvida, deu ao homem um guia, a sua consciência, e lhe diz: não faças a outrem aquilo que não queres que te façam. A moral natural está inscrita no coração do homem, dos homens, mas nem todos sabem ler. Ou seja, as respostas estão sim dentro de nós, porque nós temos a chama divina. Mas, muitas vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa prepotência, até pela nossa dificuldade de entender os fatos em nossa volta, a gente não consegue perceber as respostas. Então é preciso sim, é preciso cultivar uma relação mais próxima com Deus. É preciso encontrar momentos para se conectar com o alto, buscar Jesus para ver com clareza, com maior clareza, essas respostas. A Gênese é um livro que é muito fascinante, até porque tem momentos do livro que a gente pode buscar informações que já estão disponíveis na ciência para a gente comparar os fatos. É muito interessante. E vale também usar, quando vou estudar a Gênese, A Caminho da Luz. Quando a gente coloca os dois livros juntos, é fascinante ver o nosso progresso, né? Como tudo foi construído para a gente estar até aqui, essa hora, nesse momento. É tudo de bom. Então, esses são trechos dos dois livros, né, que nos fazem querer estudar. Aí a gente chegou aqui nesse, que tem sido muito falado, que são os tempos chegados. Porque a gente já ouviu falar muito isso, né? A gente está passando por esse momento de transição, mas são chegados os tempos, ou seja, um tempo em que tudo vai ficar melhor, em que tudo vai passar. Do fato de ser inevitável, porque é da natureza um movimento progressivo da humanidade, não se segue que Deus lhe seja indiferente e que, depois de ter estabelecido as leis, se haja recolhido à inação, deixando que as coisas caminhem por si sós. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis. Mas porque a sua própria vontade é eterna e constante, e porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas, esse pensamento que em tudo penetra é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. São nesses pontos que eu digo que esse livro fortalece a nossa fé. Nós estamos passando por um momento difícil, mas olha só, Deus é a força inteligente e permanente que mantém a harmonia em tudo. Ou seja, Deus criou tudo e foi embora? Não. Ele criou tudo e permanece aqui conosco. Então, não estamos no caos, nem tudo está largado ao acaso. Nós continuamos sendo, né, amparados e protegidos, às vezes, de nós mesmos. A geração nova. Como se fala na geração nova? A geração nova, não é? Que coisa boa. Mas nós estamos preparados para receber a geração nova? Porque somos nós que estamos aqui, né, para conduzi-los, para direcioná-los. E a gente vê parte da juventude, às vezes, tão bombardeada com as informações do social media. E qual tem sido a nossa participação em levar informações que lhes dê segurança nesse mundo em que eles estão vivendo?
Então, nós precisamos nos preparar, nós precisamos ter confiança quando a gente fala desses conceitos, de que Deus existe, de que nós não estamos largados ao acaso, que o nosso mundo não está caindo, se despedaçando, se demolindo. Então, nós seremos os instrumentos que darão confiança e otimismo a esses jovens, porque, infelizmente, nós temos ouvido o número crescente de jovens cometendo, né, o suicídio, morrendo por suicídio, corrigindo a linguagem, morrendo por suicídio, e que muitas vezes é pela falta de esperança. Então, nós precisamos ser, sim, essas pessoas que vão levar para eles essa confiança, esse otimismo, e que vai dizer sim, apesar de, nós podemos ser felizes, apesar de tem solução, apesar de existem momentos obras muito grandes no bem, porque o mal é muito propagado, mas o bem passa desapercebido. Então, é preciso que a gente traga esses bons exemplos de todos que estão construindo, de todos nós que estamos aqui construindo um mundo melhor. Porque quando a gente para aqui numa manhã de domingo chuvosa para ouvir conceitos como esses, é porque nós também queremos contribuir para esse mundo melhor. Para que na terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam e dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e se constituiriam num obstáculo ao progresso. Está sendo Deus punitivo aí? Não. Está sendo muito misericordioso, porque vai chegar um momento em que esses espíritos que só querem o mal pelo mal, eles já não estarão em sintonia com esse planeta. Então, não é que eles sejam castigados para irem para outros planetas no seu nível, não. Eles vão ser deslocados para aquele planeta que está no nível deles. Então, isso não é castigo, isso é misericórdia para que o outro possa se desenvolver num outro local sem atrapalhar a evolução do que já está aqui. Então, é chegada a hora, nós temos conhecimento através da literatura, da grande quantidade de espíritos evoluídos que estão reencarnando no nosso planeta para contribuir com o nosso progresso, para contribuir para que a gente passe por essa etapa, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? Deus tem tudo no seu devido lugar, nada vem por acaso, e que tal a gente focar mais, né, no que há de bom, procurar divulgar mais o que há de bom, as oportunidades de estudo, as oportunidades de trabalho, as oportunidades de colocar em prática esses estudos, porque isso nos fortalece. E o estudo, mais uma vez, a gente faz essa campanha muito forte, porque a gente também ouve falar muito da solidão, não é? A solidão é um problema muito grande no nosso século. E o estudo é um local onde a gente faz grandes amigos. Por quê? O estudo é interessante, é fascinante, e entra ano, sai ano, a gente está lá no estudo. E, ao longo do tempo, a gente vai descobrir quantos amigos nós fizemos naquele local. E são amigos verdadeiros, porque comungam, não é? Além de comungar os mesmos ideais, crescemos juntos. Então, o nosso elo de ligação é muito mais forte. Nós entramos ignorantes, fomos aprendendo juntos. Essa nossa relação fica muito mais forte. Então, para quem sofre de solidão, mais um motivo para estudar, porque nós estamos construindo uma corrente enorme de amigos que irão trabalhar juntos e que irão contribuir para esse mundo mais feliz que nós queremos. Então, fica aqui o nosso convite
talvez nesse exato momento a casa não esteja oferecendo o estudo desses 2 livros especificamente, mas toda a casa espírita oferece estudos, e que sejamos, né, bons estudantes, para que nós possamos colocar em prática cada vez mais os ensinamentos que nós recebemos do alto, de Deus nosso Pai, de Jesus nosso Mestre. Muito obrigada.